O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, saudações sempre cordiais, sinceras, desejando que o Senhor faça descer dos céus as suas bênçãos a cada um de vocês que agora, de perto, de longe, onde quer que se encontre, escuta-nos. Não por nossa palavra. A palavra humana é fraca, ainda que seja a palavra de um padre, mas por aquilo que nós cantamos, acolhemos a palavra que não é palavra humana, é palavra de Deus. Esta mensagem, naquilo que ela é verdade. Que Deus chegue ao coração de cada um de vocês nesta manhã, nesta hora bendita, trazendo graças, bênçãos, consolos, a paz, a cura. Saudamos de modo especial, invocando bênçãos, a todos que fazem parte da família dos devotos de Nossa Senhora e acreditam e apostam na beleza do serviço evangelizador da casa de Nossa Senhora da Piedade. Encontramos-nos nós nesta terça-feira, mais uma vez comparecendo diante do testemunho de Ana. O Antigo Testamento está repleto de passagens onde o nosso Deus faz perceber a sua força. Porque antes de tudo, como dissemos no início desta reflexão, a palavra do Senhor não é como a palavra humana. A palavra humana se dissolve, volta atrás, não é capaz de realizar aquilo que pronuncia em todas as circunstâncias. Quantas são as vezes em que nós temos um desejo, pronunciamos uma palavra, mas esta palavra pronunciada não é capaz de alcançar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós falamos. Não é assim a palavra do Senhor. É uma palavra que é vida. Uma vez pronunciada, é capaz de dar fecundidade ao ventre de uma estéril. Cantávamos no Salmo, o Cântico de Ana: é o Senhor que dá a morte, é o Senhor que dá a vida, é o Senhor que faz descer a sepultura e faz voltar, é o Senhor quem faz o pobre e faz o rico. Na métrica deste salmo, nós conseguimos entender que a palavra do Senhor, o som do Senhor que ressoa e que se espalha em toda a terra, é que vai conduzindo a história. É a palavra do Senhor que desperta o sol, é a palavra do Senhor que sustenta o brilho das estrelas, é a palavra do Senhor que ampara a viúva e o órfão e, portanto, nos ampara quando nós humanamente estivermos desamparados. São os desígnios do Senhor, os pensamentos do Senhor tão preciosos para nós, que vão conduzindo e vão tecendo a composição do universo e das nossas vidas. É por isso que eu e você, nesta manhã, abrimos o nosso ouvido para escutar a palavra do Senhor. Cada manhã, diz o profeta Isaías,
O Senhor suscita, desperta os nossos ouvidos para que nós o ouçamos e prestemos atenção, porque somente a palavra do Senhor é capaz de nos trazer a vida. É por isso que nós nos aproximamos desta palavra, porque ela nos traz a vida eterna, porque ela nos indica o caminho, porque cura os nossos corações, porque esta palavra nos retira das nossas aflições, assim como retirou as aflições, os temores, a amargura, a infelicidade do coração de Ana. Esta palavra é sempre capaz de nos transformar se nós nos deixamos encontrar e alcançar por ela. É preciso, irmãos e irmãs, que nós tenhamos convencidos de que já não é possível voltar atrás. A experiência que nós fazemos do Cristo, o convencimento que Ele colocou no coração da gente, deve ter nos atraído de uma tal maneira que não arriscamos mais voltar atrás. Quem é este? Perguntava o Evangelho que nós escutávamos. Quem é este a quem até os demônios obedecem? É Cristo, o nosso Senhor. A Ele nós devemos estender a nossa mão nas tempestades da nossa vida, porque Ele é capaz de acalmar o mar. A Ele nós devemos voltar o nosso ouvido e o nosso coração em nossas aflições, porque dizem os Salmos, antes mesmo que algum pedido chegue à nossa língua, já há louvor em nossos lábios. Nós não nos desesperamos porque o Senhor é quem cuida de nós. É graças ao encontro que nós fazemos com Jesus Cristo que a nossa vida é capaz de tornar-se outra. Nós não somos mais os mesmos se nos deixamos encontrar por Jesus. É nisso que confiava Ana. Confiava na sua angústia e no seu temor quando pede, na sua aflição por um filho. Ana é inserida no contexto da Escritura, que é o chamado contexto da realização do impossível. E se nós observamos bem, há um paralelo muito forte entre o cântico de Ana e o cântico de Nossa Senhora. Era impossível para Ana, uma mulher estéril, conceber um filho, assim como era impossível que a terra infértil de Israel pudesse dar à luz ao Salvador. Maria é quem pergunta, como é que se dará isso? Não conheço homem algum, como que irá se realizar? Vemos então em Ana, vemos em Maria, vemos nos dois cânticos que o Senhor é capaz de realizar o impossível. O impossível não somente segundo as nossas expectativas. Nós nos iludimos se queremos que Deus seja forjado à nossa maneira, à maneira dos nossos pensamentos. Se queremos que Ele corresponda somente aos nossos anseios e às nossas expectativas. Mas todos nós somos chamados a pegar a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso desamparo e colar na vontade de Deus, nos desígnios de Deus, no amparo de Deus. Lá onde se encontram as nossas aflições, lá onde se encontrar a sua fraqueza, o seu medo, a sua impossibilidade, o seu impossível, Deus entra com a sua força. Deus entra com a sua salvação. Deus entra com as suas possibilidades. É isto que Ana tem a nos ensinar, e são inúmeras as passagens da Escritura que dão testemunho que no momento em que as potências humanas falham, e momento em que não há resposta a ser tecida pelos artifícios, pelos cálculos que nós tanto gostamos de fazer, e por isso somos tão ansiosos, confiamos pouco, esperamos pouco, queremos que tudo seja tecido segundo o nosso planejamento, segundo as nossas ilusões e segundo os nossos delírios. E se somos abandonados a nós mesmos, nos perdemos. Porque o universo é mestre em decepcionar as nossas expectativas. Às vezes o que vemos com os nossos filhos, com os nossos netos, no nosso trabalho, é um monte de decepções.
Às vezes olhamos para nós, para a nossa saúde, para o nosso emprego, e o que vemos são decepções, infertilidade. Pois bem, é justamente neste lugar que nós devemos permitir que desabroche a graça do Senhor. Mas nem todos nós somos capazes de entender isso. É por isso que nós falamos demais. É por isso que nós nos estressamos. É por isso que nós atropelamos tempos, momentos, pessoas, porque não somos capazes de escutar quando o Senhor está nos falando e está nos gestando na sua promessa. Sim, aquele que como Ana persevera na aflição, aquele que como Ana sabe confiar e esperar no Senhor, é também gestado. Ana não só está fazendo o parto de Samuel, mas está fazendo o parto da sua fé. Nós também, nos momentos de angústia, devemos nos perguntar: que parto o Senhor deseja que eu faça? Que concepção é essa que eu devo fazer em meio às lágrimas e em meio às incompreensões? Porque é neste lugar onde nós experimentamos a nossa fraqueza que o Senhor manifesta a sua força. É nesse lugar onde silencia-se as nossas vozes, as nossas pretensões, que o Senhor pode manifestar a nós como Samuel, que quer dizer: o Senhor ouve. O seu nome é santo. O seu nome é Senhor. Ou seja, neste lugar da falência humana, das nossas impossibilidades, é que o Senhor manifesta-se com a sua força, que mostra os seus desígnios, que transborda à medida que nos resgata, que nos transforma e que nos renova. Arrisquemo-nos nós a fazer a experiência que Ana fez, e é belíssimo quando lemos no original. Diz que Ana derrama-se na presença do Senhor como a libação, como o vinho era derramado sobre o sacrifício. No momento do sacrifício, o sacrifício consumido pelo fogo no templo, derramava-se uma porção de vinho. Assim nós também devemos nos derramar no Senhor, porque senão nós tombamos. Se diante da fragilidade nós não repousamos na promessa do Senhor, não enxergamos aquilo que dizem os salmos, do coração atribulado está perto do Senhor, nós iremos nos derramar em outras coisas. Nos derramar nos vícios, nos derramar na amargura, e assim vamos nos tornando inquietos, insatisfeitos. É preciso que façamos como Ana, como o vinho que se derrama. O vinho que se derrama, tornando o sacrifício da vida de cada um de nós. Acordar cedo é um sacrifício, cuidar dos filhos é um sacrifício, cuidar dos netos é um sacrifício, suportar um casamento de infidelidades é um sacrifício, suportar os vícios do esposo é um sacrifício, suportar as incompreensões, suportar uma casa que é devorada pelas enchentes é um sacrifício. Mas nós podemos escolher não nos perdermos em nós mesmos, mas no Senhor. E nele nós nos derramamos. E o amor do Senhor é capaz de transformar a lágrima, o sacrifício, a incompreensão, numa oferta redentora. É isso que nos ensina Ana. Nos momentos em que sentirmos impaciência, incompreensão, em que quisermos reclamar, reclamemos com o Senhor, nos derramemos no Senhor, nos ofertemos ao Senhor, e ao nos perdermos nele, nós nos encontraremos. E aqui finaliza esta reflexão com aquilo que foi constatado a respeito de Jesus. Aqueles que o viam pregar em Cafarnaum diziam: que ensinamento é esse? Ensina com autoridade. A palavra de Jesus não era como a palavra dos fariseus e dos mestres da lei. Toda vez que nós estamos vazios de nós mesmos, nós nos tornamos moralistas. E quem é moralista tem sempre o que dizer sobre si, sobre a vida dos outros, dá resposta sobre o universo, é a régua do mundo, é sal para todo o prato. Amontoa assim palavras vazias, em promessas sem sentido e termina por se perder. Não era assim com Jesus. Jesus é um rei de coração manso e humilde. A sua palavra toca no profundo da alma
E é lindo quando nós lemos no grego, a palavra do grego usada para definir a autoridade é exousia. Jesus fala conforme a essência. E por isso é capaz de seduzir, de dar resposta, de libertar, de curar os cegos, de fazer aqueles que são coxos saltarem. A palavra do Senhor fala dentro, no mais profundo de nós mesmos, porque é uma palavra conforme a essência. Façamos esta experiência, irmãos e irmãs. Se nós, como Ana, derramamos a nossa vida no Senhor, e se diz que Ana não gritava no templo, mas Ana dizia murmurando, deliciando-se no Senhor, permitindo experimentar a graça de Deus no íntimo do seu coração. Assim também nós encontramos o Senhor Jesus no Evangelho, que é conforme a essência, que é conforme a verdade que nós trazemos em nós mesmos, porque esta palavra, a palavra de Cristo não é uma palavra que faz barulho, não é uma palavra que é conforme as leis, conforme os mandamentos humanos, mas é uma palavra que traz a resposta, a salvação, a cura ao interior dos nossos corações. Nos derramemos no Senhor. Ele, com a sua autoridade e com a sua força, derramará a sua graça em nós. Como nos diz o apóstolo Paulo, o amor de Deus foi infundido em nossos corações, a sua autoridade, a sua essência, graças ao Espírito que nos foi dado. E o Espírito traz a esperança, diz o apóstolo Paulo. E a esperança jamais decepciona. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos a Deus a nossa libação, a nossa oração. A nossa resposta